Olá galera, bem-vindos ao canal Diversão e Tecnologia. Estou aqui fazendo o upgrade aqui do robô sucata. Estou aqui fazendo então a segunda versão do robô sucata. Na primeira versão eu desenvolvi o robô, fiz algumas partes, mas ficou faltando alguma coisinha, então agora estou completando o robô, bem como também adicionando novos circuitos, trocando algumas partes aqui do robô para que ele possa ficar mais interativo e com uma maior facilidade aqui no seu desempenho nos sistemas de automação. E aproveitando que estou falando em sistemas de automação, o qual vamos automatizar aqui então o robô sucata. Ele já participou aqui do canal comigo, aqui apresentando uma série que eu desenvolvi sobre sistemas de automação, ao qual ele mesmo serviu de exemplo para poder então demonstrar formas de se fazer um sistema de automação. Vou deixar aqui na descrição então o link onde eu tenho a primeira versão do robô sucata, onde ele se apresenta e apresenta alguns circuitos e alguns dispositivos. Então deixo aqui para você o link aqui na descrição. E aproveitando também, se você é novo aqui no canal, inscreva, ative aí o sininho para receber aí as notificações dos vídeos quando são publicados aqui no canal, inclusive de todos os vídeos que eu vou publicar aqui sobre o robô sucata, com as suas partes que eu estiver desenvolvendo, eu vou apresentar aqui até a sua finalização total. Deixa aí aquele joinha que também é muito importante e um comentário. E aproveitando esse comentário, vamos montar aí uma enquete para a gente fazer aí escolher aí um nome para o robô sucata, para a gente poder então batizar ele, já que ele é feito aqui de sucatas aí, ó, como a gente pode ver, ele é todo complementado aí de equipamentos que um dia já foram úteis, e seguindo então aquela frase, as peças que sobrarem a gente monta um robô. Então estou seguindo ao pé da letra, aproveitando aí aquelas partes que ia ser jogada no lixo. Vamos montar então um robô aproveitando a sucata. Como podemos ver aqui, o robô ele é desenvolvido então em partes, onde eu tenho então a parte da cabeça, a parte do corpo. Em cada um dos seus circuitos aqui que eu for desenvolvendo, nós vamos fazer uma automação para cada um dos circuitos, para cada uma das partes. A primeira parte, para iniciar aqui então o nosso primeiro segmento aqui da série upgrade aqui do robô sucata, vamos falar do movimento aqui da cabeça. Na versão 1 eu já tinha então esse movimento, vou continuar utilizando o mesmo circuito, ao qual então ele tem o movimento da cabeça, seja ela aí para o sentido horário, para o sentido anti-horário, e para isso a gente precisa determinar aí alguns parâmetros para poder fazer esse movimento, o qual nós vamos então criar circuitos. Vou até ver aqui se eu monto diversos circuitos, até evitando de usar aqueles módulos prontos que você compra na internet, depois somente liga os fios aí, seguindo os passos do fabricante. Vamos aqui então desenvolver os nossos próprios circuitos eletrônicos, até porque nós vamos abordar vários temas, dentre eles aí, entre os temas dentro da eletrônica analógica, eletrônica digital, eletrônica de potência, também vamos telecomunicação, vamos falar um pouquinho sobre telecom, vamos também um pouquinho sobre designer, mecânica. Então vai ter vários assuntos que nós vamos abordar, microcontrolador, programação, porque nós vamos desenvolver bastante circuito utilizando diversos tipos de componentes, circuitos, para deixar então o nosso robô totalmente aí automatizado. E como então vamos dar início aqui, vamos falar então do movimento da cabeça. Como eu disse, ele vai no sentido horário, no sentido anti-horário, e nós vamos utilizar algumas coisas para poder fazer esse movimento. Como vemos ali, ele está movendo a cabeça então para um lado e para o outro, e aí nós vamos ter que pensar em alguns pontos para poder então chegar ao circuito definitivo. Como vimos ali então no movimento da cabeça, ele gira para um sentido, depois ora para o outro sentido. Bom, então ele faz o que? Um movimento para frente e um movimento para trás. Então precisamos pensar em um circuito que possa fazer então esse movimento para frente em um sentido e depois inverta a rotação. Bom, como estamos utilizando aqui o motor do tipo DC, então basta que inverta a polaridade do
dos polos do motor e a sua rotação então ela é invertida. Então, com esta facilidade de inversão, nós já podemos até pensar em um circuito que consiga fazer então essa inversão de polaridade. Para isso utilizamos então uma ponte H. Bom, a ponte H ela vai receber então níveis lógicos que irão então comandar para qual sentido haverá então a rotação do motor. E para isso nós podemos utilizar a ponte H de várias formas, seja ela transistorizada, com relé ou mesmo com circuito integrado específico, que pode servir então como uma ponte H. Então há diversas possibilidades para se fazer uma ponte H para fazer então esse trabalho de rotação. Esta aqui é a central que controla então a cabeça do robô, onde podemos observar aqui que eu tenho então esses transistores que estão formando então a ponte H. E essa ponte H ela é controlada então eletronicamente com os sinais digitais para poder então selecionar qual sentido vai fazer a rotação do motor. Aqui eu tenho então a saída, os fios amarelos, que são os fios que interligam o motor, que ela então ligada aqui à ponte H. Sobre o circuito de ponte H eu nem vou entrar muito no assunto. Tenho aqui no canal uma série sobre sistemas de automação. Você pode maratonar então esta série e lá tem praticamente quase 30 vídeos falando sobre diversos tipos de sistemas de automação. Inclusive lá eu tenho uma explicação sobre a ponte H. Então você pode maratonar lá e verificar como funciona a ponte H. E para o vídeo não ficar muito prolongado, então vamos dar sequência aqui analisando o resto do circuito. Bom, como temos aí que fazer a inversão da rotação do motor, nós precisamos então delimitar o espaço em que essa cabeça então está girando, colocando então sensores fim de curso. Para isso eu estou utilizando aqui duas entradas para sensores fim de curso, para que determine então quando o motor então chega até o final do seu curso, para poder então reverter. Estou utilizando então como sensor fim de curso essas chaves do tipo normalmente aberta com alavanca. Então quando o motor trabalha e chega até o final do curso, ele pega então, aciona essa chave que envia para a central então um sinal para que ele possa então fazer a reversão do motor. Como podemos ver aqui, eu tenho então duas chaves, uma em cada lado aqui do fim de curso aqui do nosso. Como podemos observar aqui, o mecanismo que eu estou utilizando, ele era de um leitor de CD e DVD, ao qual estamos utilizando a parte mecânica, que faz então o seu deslocamento do motor em cima aqui de um eixo, e quando chega então aos finais de curso, as chaves acionam, fazendo então a reversão aqui do motor. Como acompanhamos então aí o funcionamento da parte mecânica da caixa de redução que controla a cabeça do robô, então quando chega no final do curso temos então o acionamento das chaves alavanca que fazem então o envio deste sinal para o nosso circuito, que nós temos aqui um circuito, ele é representado aí como um set e o reset para poder então dar o início e também resetar o circuito para ele iniciar, fazendo então essa mudança de sentido. E outro aspecto que nós temos que observar aqui é a velocidade do motor, pois temos então o sentido de rotação para direita ou para esquerda, sentido horário ou anti-horário, mas também temos que ver agora aqui um circuito que possa controlar então a velocidade do motor sem que ele perca o torque. Para isso utilizamos então um circuito aqui PWM para fazer o controle. E esse circuito PWM ele é controlado através da sua velocidade, através aqui deste trim-pot. Uma vez ajustado então aí a velocidade que se deseja, não precisa ficar então ajustando, por isso utilize ele um trim-pot para poder fazer esse ajuste. Então temos aqui um circuito que controla a cabeça do robô, mantendo ele então no sentido horário, no sentido anti-horário e bem como também a sua rotação do motor, a velocidade. Vou deixar aqui na descrição o link do meu blog para que você possa então além deste projeto aqui do robô sucata, do seu upgrade das centrais, do seu desenvolvimento completo aqui dos projetos, que eu vou deixar lá os esquemas elétricos, bem como todas as informações necessárias, você pode também maratonar lá o blog e lá você vai encontrar diversos outros projetos
que são apresentados aqui no canal, bem como outros projetos que estão disponíveis no blog. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho para receber aí as notificações então dos próximos vídeos que eu vou estar desenvolvendo diversas partes aqui do robô. Deixe aí o like, deixe aí também o comentário. Não esqueça de participar da enquete aí, ajudando a escolher um nome para o nosso robô sucata, que está mais parecendo um robô Frankenstein, pois ele contém diversas partes de diversos tipos de circuitos. Então vai lá e participa da enquete. E este aqui é o canal Diversão e Tecnologia.